Espero que todo mundo esteja vendo o PowerPoint. Vamos para a aula de hoje. A aula de hoje eu vou tentar deixar um pouquinho mais light. A aula de hoje vai ser mais light, pessoal. A aula passada, as duas últimas aulas, apesar de curtas, tinham uns conceitos um pouquinho difíceis, que é difícil de passar em vídeo. A aula de hoje vai ser um pouquinho mais interessante, tá? Hoje a gente vai falar um pouco de energia de ativação, diferenças de estado de transição e complexo ativado, fatores que afetam a velocidade, que são os três principais: superfície de contato, temperatura e catalisador, e a introdução do conceito de equilíbrio químico, que é o próximo tópico. Esse próximo tópico vai ser também bastante extenso, onde eu vou ficar bastante tempo com ele, é um tópico que eu adoro dar, principalmente porque envolve acidez, basicidade, coisas que eu curto bastante, tá? Eu vou começar falando de energia de ativação com essa foto aí, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, uma foto que eu não tenho direitos autorais, peguei acho que da internet, e aí você tem um cara recebendo a bola de vôlei, vamos supor que vai passar para o outro lado, né? A gente tem uma barreira aqui que seria a rede de vôlei. Então, uma reação química também, fazendo essa analogia, a gente precisa ter uma energia necessária para que a reação ocorra, ele precisa passar por essa barreira para a reação acontecer, tá? Isso se chama energia de ativação. Então, toda reação, independente se ela for sem uma etapa, duas etapas, três etapas, a gente vai ter o que a gente chama de energia de ativação, que é a energia necessária para que os reagentes consigam adquirir uma energia para que ela consiga converter em produtos, tá? Então, essa barreira aqui, ou seja, que consiste na energia potencial dos reagentes até essa altura aqui, esse valor, esse gap de energia aqui consiste na energia de ativação, tá? Energia de ativação a gente usa no dia a dia, por exemplo, para acender a chama de um fogão. Aqui eu estou usando para acender o bico de Bunsen, né? E essa faísca que a gente gera aqui, esse acessório é muito legal, que é tipo o isqueiro, né? Então, a gente gera a faísca, o gás está correndo aqui, e a faísca fornece a energia de ativação necessária para acender, para entrar em combustão o gás com o oxigênio que está aqui em volta, né? E uma vez que você solta essa faísca, a energia liberada da combustão já é suficiente para manter a chama acesa, ou seja, manter a combustão, a reação de combustão acontecendo, tá? Então, essa faísca aqui é necessária, fornece energia de ativação necessária para a combustão do gás acontecer. E como essa reação é bastante exotérmica, a energia liberada da combustão é o suficiente para manter a reação acontecendo, né? Outro termo bastante utilizado quando a gente analisa coordenadas de reação ou progressos de reações, essas curvas de reação, é o que a gente chama de estado de transição, né? Então, aqui eu tenho outro exemplo de uma reação acontecendo. A gente tem os reagentes virando produtos e a energia... Opa, desculpa, pessoal. A energia de ativação, ou seja, a energia mínima para que os reagentes consigam ser convertidos aos produtos. É a barreira necessária para que os reagentes virem produtos, tá? E aí, nesse ponto aqui da coordenada de reação, né? Se a gente pudesse tirar meio que uma fotografia do que está acontecendo na reação, a gente tem o que a gente chama de estágio de transição, tá? Estágio de transição é o ponto em que ligações dos reagentes estão sendo rompidas e ligações que estão sendo formadas para gerar os produtos. Então, aqui seria um limbo onde está acontecendo o rompimento das ligações dos reagentes e novas ligações estão sendo formadas para gerar os produtos, tá? Vamos fazer um exercício aqui, então. Vocês vão me dizer aqui o que é o A, B, C, D, E, F, G, tá, pessoal? O que seria o A, pessoal? Pode colocar aí no chat, ou pode ligar o som e falar.
Reagente, isso, tá? Patrick falou que é reagente, tá certo. E o B? B e o C, vai. O que que são B e C? Pode digitar aí no chat que eu tô vendo. Produtos. Hã? O B seria o produto de A dessa etapa aqui, certo? E o C seria o produto dessa etapa aqui. Mas B e C, da reação, a reação acaba aqui, certo? Então, B e C seria o meio termo entre reagente e produto. Muito bem. O que que é o meio termo entre reagente e produto? O que que fica no meio do caminho? Isso, Matheus. São os intermediários da reação, certo? Então, B e C são os intermediários, tá? A vira B, B vira C e C então vira D. D, então, já adiantei aqui, é o produto, tá? O que que seria o EFG, pessoal? E aí vem o que os livros, textos de química e português confundem bastante. Faltam falar de duas coisas que eu não comentei, que eu comentei agora há pouco, estágio de transição. E existe um outro termo que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é o complexo ativado, certo? Então, já adiantando a resposta aqui, o E é considerado estado de transição. Por quê? Estado de transição, por definição, seria o ponto mais alto, mais energético, o estado mais energético de uma coordenada de reação, tá? E complexo ativado, geralmente são os outros estados de energia alta, mas não são que fazem parte da reação, tá? Isso aqui pode ser um complexo ativado? Pode ser um complexo ativado de A para B. FG, como as energias de FG são menores do que o aqui em E, eles chamam os complexos ativados das reações entre B e C e de C e D, tá? Não sei se vocês entenderam. Então, o estado de transição seria o ponto mais alto, que também pode ser considerado um complexo ativado, mas, e aí os outros estados mais energéticos a gente chama de complexos ativados, tá? Se você tem uma reação com uma etapa sem intermediários, estado de transição é o complexo ativado, tá? Agora, quando você tem uma reação com vários intermediários, você tem o estado de transição, que será a parte mais alta, e os complexos ativados, os estados energéticos menos estáveis, tá? Vamos falar agora dos fatores que afetam a velocidade de uma reação química. Isso, Isadora. Estado de transição é sempre estado de energia máxima, então. Ok? Os complexos ativados seriam os outros estados de alta energia, mas não tão alta como o estado de transição. Bem, os três fatores que a gente precisa analisar aqui são a superfície de contato, certo? Faltou aqui, pessoal, vocês vão perceber que eu não, tem algumas coisas aqui que ficaram faltando aqui no PowerPoint. Temperatura, certo? Uma coisa importante para a temperatura é que a temperatura ela não abaixa a energia de ativação. Muita gente acha que temperatura faz abaixar a energia de ativação. Não é bem assim, tá? É meio que ao contrário. A temperatura você consegue jogar mais moléculas dos reagentes para superar a barreira, a energia de ativação, que eu vou falar isso com mais calma. E está relacionado ao K minúsculo, que é o que a gente viu na lei de velocidade, quando a gente falou de cinética química. A gente está falando de cinética ainda, né? E o que relaciona a constante de velocidade com a temperatura é chamada de equação de Arrhenius, que eu vou apresentar mais para frente. Outro fator que afeta a velocidade é a presença de catalisadores, certo? Aí sim, catalisador diminui a energia de ativação, mas não que ele mantenha a mesma trajetória, tá? Porque ele diminui a energia de ativação porque tem um outro mecanismo, então ele vai para um outro caminho, certo? O catalisador permite que os reagentes percorram um outro caminho de reação mais rápido para levar os produtos, tá? E a gente vai ver vários tipos de catalisadores, ou tipo de catálise, ou classificação de catálise, tá? Bem, para analisar a superfície de contato, eu vou ter que sair do
Agora vocês estão só me vendo, né? Deixa eu ver aqui como é que tá. Isso. Pessoal, eu vou virar a câmera aqui para mostrar o efeito, o laboratório que eu montei aqui. Então, a gente tem aqui várias coisas para o laboratório de hoje. Vocês estão conseguindo ver? Está conseguindo ver, pessoal? Tá, vocês estão vendo copos de água? Afasta um pouquinho a câmera. Isso, a gente tem aqui água... Não está focando. Foca, desgraça. Água oxigenada, uma batata cortada no meio, um copo vazio e 4 copos, eu já vou adiantando aqui que são copos com água, tá? Então, primeiro ensaio, eu vou pegar esses dois, que estão mais centralizados aqui. Vou afastar aqui, ó, o estúdio. E aqui eu vou fazer a influência da superfície de contato. O que eu vou usar para ilustrar a reação? Uma pastilha de sorrisal, certo? Então, aqui é um sorrisal limão que eu cortei. E aqui está o sorrisal. Sorrisal. Certo? E aí eu vou tentar quebrar os dois do mesmo jeito. Ó. Quebrar em partes iguais. Uma coisa difícil. Ó. Vocês verem que não é magia, tá, pessoal? Isso, agora focou. Foca. Isso. O que eu vou fazer com um e com o outro? Um, eu vou jogar uma metade em um copo e a metade em outro. Beleza. Mas qual que é a diferença? Um eu vou pulverizar. Pessoal, vou precisar de alguma coisa pesada. Vamos tentar cronometrar a reação com um sorrisal em pó e o sorrisal inteiro. Eu estou perdendo massa, que eu vou esmagar um pouco com o copo. Aí. Tá tudo ok, pessoal? Aí, voltou. Então, vou pedir ajuda para alguém cronometrar aqui. Vamos cronometrar primeiro o pastilha inteira, certo? Alguém tem o cronômetro aí? Não, eu vou contar. Tá? 1, 2, 3, 4. Vou fazer o outro junto. Eu vou jogar o outro, tentar minimizar os erros aqui. Tá? Vocês estão percebendo que aqui já foi tudo e aqui ainda a pastilha tá dissolvendo, certo? Se a gente basear a reação se completar pela ausência de sólido, então esse aqui foi mais rápido do que esse daqui, certo? Ok, pessoal? Então essa foi uma demonstração de... Minha mão tá toda suja aqui. De superfície de contato, tá? Deixa eu colocar aqui. Ok? Então, à medida que você vai aumentando a superfície de contato, você tem uma área superficial maior, óbvio, né? Você pega imagina uma partícula de 5 milímetros de lado, um cubo de 5 milímetros. Ele tem uma área superficial em torno de 150 milímetros quadrados. Se você conseguir quebrar essa partícula em pedaços menores, vamos supor que a partícula agora tem 0,625 milímetros, tá? Aí você vai ter uma área superficial, o mesmo tamanho, o mesmo volume, né? Só que uma área superficial muito maior, tá? Então, por isso que a nanotecnologia, hoje em dia, está muito em alta, porque hoje em dia a gente está conseguindo, os cientistas estão conseguindo produzir partículas em escala nanométricas. Imagina um pó feita de nanopartículas com essa
com essa dimensão, por exemplo, você tem um 5 milímetros, um volume de pó de 5 milímetros, mais ou menos, de lado, em escala nanométrica. Então, a área superficial vai ser gigante, muito, muito, muito maior que essa daqui, tá? Então, catalisadores, fármacos, estão sendo desenvolvidos em escala nanométrica, né, em termos de tamanho, a fim de aumentar a superfície de contato ainda mais e aumentar a eficiência, tá, em atividade do material, certo? Por isso que a nanotecnologia está muito em alta, em decorrência do aumento da superfície de contato, que faz aumentar a eficiência da substância. Torna as coisas mais rápidas. Ok? Agora vamos para o efeito de temperatura. O efeito de temperatura também vai ser a mesma reação, certo? Deixa eu colocar aqui a câmera. Vamos ver. Cadê? Aqui. Ó, pessoal. Vamos voltar aqui para o estúdio, para o laboratório. O laboratório aqui agora tem esse copo aqui e o outro copo aqui, certo? É o copo que eu esmaguei. Cadê o jaleco, professor? Pois é, sorrisal, pessoal. Segurança. Não faça esse caso, tá, pessoal? Aqui agora eu tenho água quente. Estava bem quente, agora já ficou um pouco morna, né? Que hoje está frio para Dedéu. Então, esse copo aqui que estou com o dedo é água quente. E isso aqui é água a temperatura ambiente, certo? Hoje está em torno de 15 graus. Peguei outro sorrisal. E eu vou jogar simultaneamente nos dois copos, tá? Porque agora está mais fácil. E aí tentam ver qual que vai mais rápido, qual que vai mais devagar, tá? Aí. Tira o braço. Eu não vou agitar para não interferir, não vou agitar um ou outro, eu posso agitar os dois, mas vou deixar assim. E aí, eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Vamos ver se eu consigo tirar a câmera aqui e deixar mais perto um do outro. Certo? Agora eu vou dar um view por cima. Certo? Perceberam de novo que um dos copos reagiu mais rápido, certo? E a gente tem esse aqui, que é a temperatura ambiente, e esse aqui, a temperatura mais alta, tá? Certo? Experimento simples que você pode fazer com seus alunos, quem gosta de dar aula, né, de química, aulas particulares, gravar vídeos, ok? Então, esse foi o efeito da temperatura em velocidade de reações químicas. Deixa eu ver. Gabriela saiu. Tá? Mas, professor, a gente viu várias equações de velocidade e a temperatura nunca apareceu, nunca foi apresentado a influência da temperatura no que a gente aprendeu matematicamente, nas equações de velocidade média, velocidade instantânea, lei de velocidade integrada. Onde que aparece o fator, onde que está embutido o fator de temperatura na equação de velocidade? Tá? A constante de velocidade, que é o K minúsculo, é o que ele está embutido, a dependência da temperatura está relacionado ao K minúsculo, tá? Então, esse K, ele varia com a temperatura. Então, por isso que nos exercícios que vocês estão vendo, quando eles discriminam o valor de K minúsculo, sempre está associado a uma temperatura, né? Então, o K varia em função da temperatura, tá? De que maneira? E aí entra a equação de Arrhenius. A equação de Arrhenius relaciona a constante de velocidade com a temperatura, que é esse T maiúsculo aqui, tá, pessoal? Essa equação, pessoal, eu não costumo pedir em prova, não costumo exigir memorização de fórmulas, mas eu só para apresentar,
Só para vocês terem ciência que temperatura e constante de velocidade dependem um do outro, tá? Há uma relação entre constante de velocidade e temperatura. Então, vamos analisar essa fórmula, constante de velocidade. Esse A aqui, ele chama de fator pré-exponencial. Vou explicar mais para frente. E elevado a menos EA. EA é a energia de ativação que a gente viu lá atrás. Dividido, isso aqui é tudo expoente, tá? É um expoente negativo. Menos energia de ativação dividido pela constante molar dos gases, vezes a temperatura, tá? Então, o que acontece aqui? Vamos supor que o K é um certo valor. Quando você aumenta a temperatura, essa divisão aqui fica menor, né? Então, ele fica menos negativo e o K vai aumentar. Entenderam? Aumenta o valor de T, esse expoente negativo fica menos negativo, fica mais perto de zero. Então, E elevado a um número negativo, menos negativo, vai ficar um número menor, maior, maior, multiplicado pelo A, vai levar a um aumento do valor de K minúsculo, certo? Vamos descrever o significado dos termos aqui, tá? Esse E elevado a menos energia ativa, ele está muito atrelado. Ele relaciona a energia de ativação e com a temperatura, né? Então, ele está muito atrelado à distribuição de moléculas que estão colidindo a uma temperatura que vão atingir uma energia necessária para a reação acontecer, tá? E o que é o A? O A eu não coloquei aqui, pessoal. O A está atrelado à constante de velocidade caso todas as moléculas superassem a energia necessária para a reação acontecer. Então, o A seria o extremo quando a temperatura é alta o suficiente para que esse termo todo aqui fique 1. Então, o A seria a constante de velocidade mais alta que ele pode atingir, ou seja, quando todas as moléculas, todas as frações, todas as moléculas estão colidindo com a energia necessária para superar a barreira, que é a energia de ativação. Como é que a gente enxerga isso graficamente? Imagina uma reação a baixa temperatura, que é essa curva em azul, tá? O que esse gráfico está dizendo? É gráfico de coordenada de reação? Não. É um gráfico de distribuição, pessoal. Esse gráfico está relacionando a energia cinética pela fração de moléculas. Vamos entender melhor aqui. Essa caixa está ilustrando, que eu peguei no Wikipedia, está ilustrando o quê? Vamos supor que essas bolinhas sejam moléculas. Nem todas as moléculas têm a mesma energia cinética, pessoal. E o que a gente está enxergando aqui, que as bolinhas estão colidindo umas com as outras, certo? Colisões ocorrem a todo instante, certo? Vamos supor que tem moléculas de reagente e produto juntas aqui. Quer dizer, de reagentes que estão colidindo, e essas colisões podem levar à formação de um suposto produto, certo? Se a energia dessas colisões for baixa, associada a essas colisões for baixa, e ela não passar a energia de ativação, a reação não vai acontecer, tá? Só que nem todas as moléculas têm a mesma energia. Então, uma fração dessas moléculas tem uma energia cinética grande, alta o suficiente, que na colisão, a energia associada às colisões vai ser suficiente alta para ela começar a virar produto, que vai ser essa parte aqui, tá? Essa área aqui que está aqui embaixo da linha azul. O que acontece quando se aumenta a temperatura, então? Quando se aumenta a temperatura, a distribuição de moléculas com energia cinética maior vai ser maior, tá? Então, vou ter uma distribuição de moléculas com maior energia cinética, certo? E uma fração maior delas vai passar a energia mínima necessária para a reação acontecer, que é a energia de ativação. Então, quando você aumenta a temperatura, você aumenta a distribuição de moléculas que vão ter uma energia cinética alta, suficiente que uma possível colisão leve à formação do produto, tá? Então, você vê que essa linha que ilustra
esse ponto aqui, a energia mínima para a reação acontecer, ela não se altera quando se aumenta a temperatura. Quando você aumenta a temperatura, você aumenta apenas a distribuição de moléculas capazes de superar a energia de ativação, tá? A energia de ativação se mantém, certo? Então, muita gente associa aumento de temperatura a diminuir a energia de ativação. Não. Aumento de temperatura, você não afeta a energia de ativação, você apenas aumenta a distribuição de moléculas capazes de superar a energia de ativação, tá? Então, o fator A, que eu já comentei lá atrás, então seria o K, caso todas as colisões tenham energia suficiente para superar a energia de ativação, certo? Então, se a gente tirasse esse termo, ou seja, tivesse uma temperatura absurda, então isso aqui seria perto de zero, E elevado a zero seria 1. Então, uma temperatura super alta, esse termo ia sumir, ia virar 1, e você teria K igual a A, certo? Mas esse K aqui, esse A são valores super altos, tá? Então, para as reações. Ok? Então, se a gente colocar LN nos dois lados, a gente consegue tornar isso a gente pode transformar a equação de Arrhenius nessa equação, e de maneira similar que a gente estava estudando matematicamente as equações de velocidade, a gente consegue estabelecer aqui um critério de uma equação de primeiro grau, né? Se a gente criar uma curva relacionando ln de k com 1 sobre t, a gente vai ter uma reta, certo? Coeficiente angular vai ser igual a energia de ativação dividido pelo R, tá? Então, se a gente usar a equação de Arrhenius e construir um gráfico de ln de k sobre 1 sobre t, a gente vai ter uma reta, e essa inclinação consiste em a energia de ativação dividida pela constante molar dos gases. Ok? Esse tipo de coisa, decorar fórmula, essas coisas, eu evito, tá? Quando a fórmula é facilmente, você consegue deduzir a fórmula como leis de velocidade, aí sim eu posso cobrar, mas em prova, geralmente, equações de Arrhenius, eu não cobro muito, não. Ok? Então, agora vamos analisar o efeito catalisador. Vamos, de novo, voltar aqui para a bancada. Vamos aqui voltar para a bancada e mostrar agora... Tá uma sujeira aqui, pessoal. Não foi uma boa ideia ter feito isso, não. Aqui, ó, tem papel, tem pó, tem copo de água, sorrisal. Agora eu vou fazer um experimento aqui que é do catalisador. Não sei se vocês lembram do slide lá, tá? Eu vou mostrar a decomposição da água oxigenada. Ok? Então, a água oxigenada você pode fazer em casa também. Quer dizer, a água oxigenada você não faz em casa, mas você compra na farmácia, certo? Você pode usar, você tem que usar o líquido, ok? Não o cremoso. O cremoso não funciona. Funciona, mas fica uma gororoba, não dá muito certo. Então, você pega a água oxigenada. Água oxigenada, se você comprar de litros, ele tem que ter um respiro, tá? Porque a reação de decomposição da água oxigenada, ela ocorre, assim, nas condições normais de pressão e temperatura, certo? E com o passar do tempo, então, a água oxigenada vai virando água, porque ele vai decompondo, liberando oxigênio e água, certo? Então, vou colocar aqui um pouco da... Bastante água oxigenada. Eu não vou... Fez um pouco de gás, pessoal, desculpa. Vamos ver aqui se vai dar certo. Agora eu preciso de uma faca. A faca tá aqui. Eu vou cortar um pedaço de batata. Vamos ver se vai dar certo esse experimento. Aí. Arranhou a mesa aqui, minha mulher vai me matar. Então, eu vou colocar a batata aqui dentro, vamos ver se vai acontecer alguma coisa ou não. Então, vamos dar um zoom aqui. Então, aqui está a batata e a água oxigenada. Vamos ver. Vamos ver. Então, eu preciso dar um zoom master aqui. Vocês conseguindo ver as bolinhas? Aí, agora sim.
Nossa. Ok, tá formando uma espuminha em volta da batata, né? Não sei se vocês viram lá atrás, segundos atrás, ele tá formando bolhas. Deixa eu virar isso aqui. Vamos ver se dá para colocar aqui também. Tá faltando luz, né? Deu para ver. Eu espero que tenha conseguido ver alguma coisa, pessoal. Conseguiram ver alguma coisa? Sim. Então, legal, pessoal. Então, o que que a gente viu na batata que estava formando bolhas em volta da batata, certo? Não posso tomar isso aqui. Então, alguma coisa na batata, ela fez com que acelerasse o processo de decomposição da água oxigenada, que aí é o catalisador. Então, na batata tem algum catalisador que está acelerando o processo da água oxigenada, levando a água e oxigênio. Então, essas bolinhas que a gente vê na superfície da batata, e são bolhas de oxigênio sendo formadas devido à decomposição acelerada. Essa reação acontece, só que numa velocidade muito lenta, pessoal. Então, se você comprar um frasco de água oxigenada e deixar lá, um dia ela vai virar só água e o oxigênio vai sair do frasco, certo? Então, por isso que o frasco de água oxigenada, se você comprar de litros, você tem que folgar um pouquinho de vez em quando. E aí, o que a batata fez? Ela acelerou esse processo, tornou a reação mais rápida da decomposição, certo? Então, como funciona um catalisador? Vamos supor que a gente tem uma reação não catalisada, uma etapa só, x, y virando z, e aí a curva em vermelho, a gente tem a reação com catalisador, tá? Muitos livros simplesmente colocam uma curvinha mais baixa do que a curvinha anterior, né, a curvinha mais alta. Isso leva a uma falsa impressão que você está diminuindo a energia de ativação e indo no mesmo caminho, ou seja, o mesmo mecanismo, só que com uma energia de ativação mais baixa. Tá? Isso leva a uma falsa interpretação que a reação vai para o mesmo caminho, só que com uma energia menor. É energia menor? É energia menor. Mas o mecanismo, que é aquilo que a gente viu na aula passada, é diferente. Uma vez que você adiciona um catalisador, esse catalisador está participando da reação, mas depois ele é recuperado no final para depois reagir de novo, certo? Então, mecanismos de reações catalisadas é diferente de mecanismos de reações não catalisadas, tá? Então, aquela curvinha mais baixa dá uma falsa impressão que é a mesma reação, a reação é a mesma, assim, em termos de reagentes e produtos, mas o caminho que ela percorre é diferente, tá? A gente tem catalisadores de vários tipos, tá? E a área de catálise é uma disciplina à parte da química. Existem áreas, sociedades de cientistas só estudando catálise, e tem várias vertentes ainda, sub-áreas da catálise, tá? Então, tem gente que estuda a catálise biológica, que são basicamente catálise enzimática. Alguns anticorpos têm ações catalíticas, muitas proteínas também catalisam reações, e até aminoácidos catalisam reações também, mas são reações bem específicas, tá? Catalisadores químicos, os metais, são muito utilizados. Eu tenho vários vídeos que depois eu vou passar no material para vocês, vídeos de metais catalisando reações. Sais metálicos, moléculas organometálicas, ou seja, uma mistura de parte orgânica com parte metálica na mesma estrutura e catalisa reações. Tá? Então, a gente tem basicamente esses dois tipos. E como que esses catalisadores podem reagir? De forma homogênea ou de forma heterogênea, tá? Por exemplo, o processo de Haber-Bosch, que é um processo que vocês vão ver
vão começar a ouvir falar várias vezes agora, que é a síntese da amônia, são gases que estão reagindo para converter a amônia, que também é um gás. Mas eles passam por um suporte sólido, que é o catalisador, que está na forma sólida. Então, a gente tem gases, que são os reagentes, o sólido, que é um catalisador, e esse gás vai passar por esse catalisador. Então, quando você tem um catalisador em fase diferente dos seus reagentes, a gente tem uma catálise heterogênea. Agora, quando o catalisador e os reagentes estão na mesma fase, por exemplo, fase líquida, se usar reagentes líquidos e um catalisador líquido, aí a gente tem uma catálise homogênea, certo? Dúvidas até aqui? O catalisador é sempre, na maioria das vezes, recuperado no final da reação, né? Em termos de... teoricamente, né, o catalisador sempre é obtido no final da reação. Ele permite que a reação percorra um outro caminho, um outro mecanismo mais rápido. E uma coisa que a gente vai ver lá na frente, que catalisador não afeta equilíbrios, tá? Equilíbrios, que é o próximo tópico, ele faz com que o equilíbrio seja atingido mais rápido, tá? Então, se você tem uma reação reagente-produto, ele faz com que a reação produtos sejam gerados mais rápido, ele apenas acelera, afeta, e como ele vai para outro mecanismo, a constante de velocidade é diferente, mais rápida, então ele torna a reação direta mais rápida, tá? Dúvidas? Ok? Agora a gente vai entrar num ponto, então, importante da matéria, que é equilíbrio químico. Equilíbrio químico, qual que é a diferença? O que a gente estava vendo até agora? Como as reações estavam acontecendo no começo, certo? Como a velocidade, reagentes viram produtos em termos de velocidade, fatores para que essa reação seja mais rápida ou mais lenta, e aí a gente vai ter que analisar o que acontece depois das reações, certo? A gente vai perceber que muitas reações, ela atingem um ponto em que eu não vou conseguir ter mais produtos, certo? E os produtos vão começar a virar reagentes, que é a reação inversa. E nesse estágio é que a gente chama de equilíbrio químico, tá? E o símbolo que eu queria que vocês fixassem, quando for lembrar de equilíbrio químico, é esse símbolo aí, que é uma dupla meia seta, certo? A gente tem uma dupla meia seta, que é uma meia seta indo para a direita, uma meia seta indo para a esquerda. Esse símbolo é o símbolo que a gente usa para representar equações químicas em equilíbrio. Como é que a gente ilustra o equilíbrio graficamente? Então, vamos supor que a gente tem uma reação A, B, reagentes em vermelho, virando produtos em azul. Quando uma reação é completa, os reagentes são totalmente consumidos e os produtos são formados até acabar os reagentes, certo? Então, a concentração dos reagentes, que eu marquei em vermelho, quando uma reação é direta, vai direto, todos os reagentes são convertidos em produtos, a concentração dos reagentes vai a zero, certo? Ótimo. Agora, existem reações em que pode ser que os reagentes, à medida que a reação se procede, vai levando os produtos, como a gente viu anteriormente, só que, dependendo da reação, os produtos podem virar reagentes. Então, aqui a gente tem duas reações acontecendo a partir de um certo ponto, tá? À medida que a concentração de C e D vai aumentando, a concentração de C e D vai aumentando, C e D vai querer virar A e B. E aí vai chegar num certo ponto, que vai depender muito de reação para reação, que aí vai chegar num ponto em que a constante de velocidade aqui vai ser igual aqui. E aí é o ponto onde o equilíbrio é atingido. E aí a gente vai ter as concentrações sendo mantidas de A e B e de C e D. Ok? Equilíbrio, pessoal, a gente sempre associa alguma coisa, uma balança de dois pesos iguais em cada lado, certo? Mas equilíbrio químico não tem a ver com 50-50, certo? Tem a ver com reações constantes iguais na reação direta e inversa, tá? Então, não associem equilíbrio, pessoal, com 50% em cada lado. Não significa que, vocês estão vendo claramente aqui, que não tem 50% disso e não 50% disso. Eu cheguei num ponto em que a reação não vai mais na direção dos produtos, nem na direção dos reagentes. Ela atingiu o equilíbrio. E equilíbrio, muita gente associa como uma coisa estática, né? Igual a balança.
Mas não, também não é isso que está acontecendo, um equilíbrio químico. No equilíbrio químico, a gente tem reação, é um equilíbrio dinâmico que a gente fala. A reação de direta e inversa está acontecendo. Só que chegou num ponto que as concentrações se mantiveram, certo? E aí, como é que a gente ilustra uma equação química que atinge o equilíbrio? É aquela figura que eu coloquei lá atrás, tá? Essa dupla meia seta é muito importante quando você vai mostrar que é uma equação química que ela entra em equilíbrio, ok? Então, algumas reações levam à conversão de reagentes totalmente aos produtos, reações de combustão, algumas reações específicas, que eu agora de cabeça fugiu da minha cabeça quais são, mas eu sei que combustão, por exemplo, é uma reação que leva à conversão total de reagentes aos produtos, tá? Então, a gente pode ter equilíbrios de vários tipos. A gente pode ter equilíbrios em que os reagentes são consumidos muito pouco, como esses aqui, e os produtos são formados muito pouco, tá? Então, a gente tem um equilíbrio aqui que a gente tem uma grande quantidade ainda dos reagentes em relação aos produtos. Por outro lado, a gente pode ter reações em que a gente tem um consumo grande dos reagentes e a formação alta dos produtos, certo? Mas, de novo, eu não atingi... Você vê que eu tenho uma quantidade ainda de reagente, certo? Então, eu atingi o equilíbrio e eu tenho um equilíbrio que tenho mais dos produtos agora do que dos reagentes, tá? O reagente agora é em azul, nesse caso aqui, porque ele foi consumido e parou aqui. Então, a gente tem equilíbrios de vários tipos, em que equilíbrios que eu tenho bastante dos produtos ou bastante dos reagentes, tá? Um equilíbrio, a gente pode ter exemplos em laboratório, visuais até. Então, a gente tem um equilíbrio aqui do cobalto hexaidratado, cobalto 2+, em meio de cloreto, tá? Esse aqui é um equilíbrio que está muito relacionado ao galinho do tempo. Não sei se vocês já ouviram falar do galinho de tempo, que fica na casa da sua avó, em cima da geladeira. É aquele galinho que fica, quando esquenta, quando vai chover, ele fica azul. Não, agora eu esqueci. Eu lembro que, dependendo da temperatura, ele vai ficar de uma cor ou outra. Fica rosa ou azul, né? Então, é o mesmo princípio aqui. Então, aqui tem um equilíbrio governado pela temperatura, pessoal. Então, quando você tem essa solução em gelo, tá? O que você está fazendo aqui? Você está criando um sistema endotérmico. O becker está mais quente que o gelo, então o calor daqui vai para fora. Então, eu tenho um equilíbrio, uma tendência para que o sistema aqui está favorecendo o sistema endotérmico, o lado endotérmico da reação. Agora, quando você tem uma chapa quente, a tendência é o equilíbrio se colocar na direção da reação exotérmica, porque você está esquentando... Desculpa. Aqui eu estou esquentando o seu sistema. Então, aqui é o sistema endotérmico e aqui é o sistema exotérmico, tá? Então, eu estou deslocando o equilíbrio para o sistema exo e aqui eu estou favorecendo o equilíbrio no sistema endo, tá? Porque eu estou fornecendo energia para o seu sistema. Então, por isso que ele fica azul. Então, esse equilíbrio tem um ΔH positivo, endotérmico. Ou seja, se você fornecer mais calor para o seu sistema, o equilíbrio vai deslocar para cá. E se você tirar calor do seu sistema, favorecer o sistema exo, você vai favorecer esse lado aqui, tá? Não sei se ficou muito claro aí, eu me perdi um pouquinho, tá? Então, a gente tem uma equação aqui geral de uma reação em equilíbrio, que entra em equilíbrio. Então, a gente ilustra que é uma equação que atinge o equilíbrio pela dupla meia seta, tá? E uma reação atinge o equilíbrio, quando a gente fala que atinge o equilíbrio, é quando as concentrações, as constantes de velocidade das reações direta e inversa são iguais, tá? Por que isso demora um tempo? Porque lembra das leis de velocidade, elas dependem das concentrações dos reagentes,
Então, no começo eu tenho pouca quantidade dos produtos, a velocidade de inversa vai ser baixa. À medida que você vai aumentando a concentração dos produtos que eles viram reagentes da reação inversa, você aumenta a velocidade. E aí chega um momento que as constantes de velocidade vão atingir o mesmo valor, e aí atingir o equilíbrio. Qual que é a equação matemática que descreve uma equação química em equilíbrio? Aí a gente usa K maiúsculo, pessoal, ok? Fugiu aqui o laser point, deu pau aqui no laser point. Então a gente ilustra travou. Eu apertei Shift F5 e não foi. Então a gente simboliza, os químicos complicaram um pouco, porque estão usando K também para equilíbrio, tá? Mas é K maiúsculo, pessoal. Então K maiúsculo é para equilíbrio, K minúsculo para constante de velocidade. E aí, a constante de equilíbrio, que é o K maiúsculo, é dada por concentrações dos produtos, produto das concentrações dos produtos, ou seja, concentração de C vezes concentração de D, ambos elevados, aí sim, coeficientes estequiométricos. Então, concentração de C elevado a C, vezes concentração de D no equilíbrio elevado a D, dividido pelas concentrações dos reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos no equilíbrio. Então, esse índice Q aqui é para lembrar vocês que a gente usa a constante de equilíbrio quando o sistema atingiu o equilíbrio. Se você calcula isso antes de atingir o equilíbrio, você vai ter um valor diferente, tá? Das constantes de equilíbrio. Como o próprio nome já diz, constante, são valores que foram determinados experimentalmente, existem tabelas, existem zilhões de tabelas de várias reações químicas diferentes que atingem o equilíbrio, e eles tabelaram todas as constantes de equilíbrio, muitas reações, as constantes de equilíbrio de muitas reações, tá? Então, a reação, quando atinge o equilíbrio, você tem concentrações de produtos que atingiram o equilíbrio, dividido pelas concentrações dos reagentes, quando atingir o equilíbrio elevado aos coeficientes estequiométricos, tá? Ok? Certo, pessoal? Dúvidas até aqui?